Nesta aula eu vou criar um projeto vazio usando o Visual Studio 2017 e examinar a estrutura do projeto. Então, abrindo o Visual Studio 2017, eu vou clicar em Create New Project. E aqui, selecionando a linguagem Visual C#, Web, eu tenho a opção para criar projetos usando a ASP.NET Web Application, que seria a versão anterior, e a ASP.NET Core Web Application. Tá? Eu vou definir uma pasta aqui, e eu vou chamar aqui ASP.NET Core 2 Empty. Opa. Então vou criar um projeto vazio, Vou clicar em OK. E agora eu vou selecionar o tipo de projeto. Note que aqui eu já tenho a seleção do NetCore, a seleção da ASP.NET Core 2.0, que é a última versão, e aqui eu tenho as opções dos templates com qual eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com um template vazio. Eu poderia usar o Web API, criar uma Web Application com a Razor Page, criar uma Web Application, que seria uma aplicação MVC, integração com Angular, com React e com React Redux. Vou marcar Empty, não vou marcar o suporte ao Docker, nem vou marcar a autenticação. Vou dar um OK e o projeto vai ser criado. Tá aqui, eu vou fechar e vou mandar visualizar a Solution Explorer. Então tá aqui o meu projeto. E vamos dar uma analisada na estrutura. É um projeto vazio, então tem o nome da solução, o nome do projeto. Aqui em Connected Services, eu vou ter acesso ao serviço conectado e à publicação. Publish, onde eu posso publicar no Microsoft Azure, no IIS, posso fazer uma publicação via BTP ou para uma pasta. Tá? Aqui em Dependencies começam as novidades da ASP.NET Core. Eu tenho aqui os pacotes do NuGet e aqui na nova versão eu tenho uma referência unificada ao namespace Microsoft ASP.NET Core All 2.0. Então, ao invés de adicionar uma referência a um assembly para cada subsistema, essa nova versão inclui esse namespace, que é o pacote principal para todo o ASP.NET Core. Ele vai gerenciar os pacotes e usar os assemblies que você realmente vai precisar em seu código. Tá? Olha aqui. Dessa forma, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou mandar ele editar o arquivo de projeto, que é o arquivo CSProject. Olha só o arquivo de projeto como fica bem mais limpo. Ele só vai conter uma referência. Tá? Antes, aqui ele tinha todas as referências, e se você precisasse de mais referências, você tinha que incluir e ficar gerenciando. Isso trazia muitos problemas com relação ao número da versão. Você tinha que saber o nome do pacote e o número da versão para ficar gerenciando isso. Agora ficou mais fácil. Tá? Aqui no SDK é o Microsoft NetCore App. Na pasta Properties eu tenho o arquivo launchsettings.json, onde eu tenho as configurações por IIS, definindo aqui o modo de autenticação, a autenticação para o usuário anônimo, a URL da aplicação, tá? Os perfis e aqui a definição do ambiente no qual estou trabalhando, usando a variável de ambiente ASP.NET Core Environment, que eu vou falar mais adiante sobre isso. Tá? Depois eu tenho a pasta www-root, que está vazia, que é utilizada para servir arquivos estáticos. Então, arquivos de imagens, CSS, JavaScript e todos os arquivos estáticos é colocado nessa pasta. Depois eu tenho o arquivo program e nele eu tenho o método main. Tá? Então, perceba que toda a inicialização agora acontece aqui. Tá? Então, eu poderia dizer que as aplicações ASP.NET Core, elas são aplicações do tipo NetCore Console, que invoca a biblioteca específica.
Tá? Essa mudança é fundamental na forma como os aplicativos ASP.NET Core são desenvolvidos. Então, ao invés do aplicativo ser hospedado no IS, todas as bibliotecas de hospedagem do ASP.NET são executadas a partir do método main. Aqui é o ponto de entrada da aplicação. Aqui, depois eu vou explicar na inicialização o que isso faz. Ele vai criar um host, vai definir alguns middlewares e vai chamar a classe Startup. Olha, a classe Startup, ela está aqui e ela tem dois métodos, tá vendo? O Configure Services, onde nós vamos definir os serviços que vamos usar na aplicação, e o Configure, onde nós vamos configurar os middleware da nossa aplicação. São conceitos que eu vou abordar mais adiante. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma aplicação ASP.NET Core vazia. Tá? Depois, quando formos criar a aplicação ASP.NET MVC, você vai ver que ele vai criar uma pasta para as views, para controllers, tá? Mas basicamente essa é a estrutura básica e fundamental de uma aplicação ASP.NET Core sendo criada no Visual Studio. Tá. Então, só para concluir aqui, olha, na classe Startup, que é chamada no método main, eu tenho os dois métodos. O método Configure Service, ele está vazio, significa que eu não tenho nenhum serviço na minha aplicação, mesmo porque ela é uma aplicação vazia. E o método Configure, tá? Eu estou verificando a minha variável de ambiente para ver se eu estou no ambiente de desenvolvimento. E aí, nesse caso, eu estou usando a página de exceção do desenvolvedor, que vai dar uma mensagem de erros com mais informações para o desenvolvedor. E aqui eu estou executando a aplicação e ela vai exibir Hello World no navegador. Tá? Então deixa eu executar aqui. Olha lá. Hello World. Esse é o resultado final da aplicação. Tá? Perceba que isso é feito, né, basicamente executando o método main da classe Program, chamando a classe Startup e executando o método Configure. Na próxima aula eu vou mostrar como criar a mesma aplicação usando a ferramenta de linha de comando NetCree. Até lá!